Olá, sou Anília de Crince, pesquisadora da tuberculose no estado de São Paulo e idealizadora da série Tuberculose História. Hoje vou dar início à apresentação dos órgãos de combate à tuberculose instalados no estado de São Paulo, descritos no volume 1, Desinfectório Central e Liga Paulista contra a Tuberculose. A tuberculose, no final do século XIX, mais precisamente no ano de 1897, ocupava o primeiro lugar na taxa de mortalidade de doenças transmissíveis na cidade de São Paulo. Sendo assim, o Serviço Sanitário, que era o órgão público responsável pelo saneamento e pelas políticas de saúde e higienização do Estado, implantou na cidade de São Paulo alguns órgãos de combate à tuberculose, dentre eles Desinfectório Central. O Desinfectório Central de São Paulo foi inaugurado em 30 de novembro de 1893, na sede da Chácara Bom Retiro, que deu origem à denominação do bairro, por intermédio do Decreto Estadual número 219, do dia 30 de novembro de 1893, que aprovava o Serviço Geral de Desinfecções. Nos locais onde houvesse suspeita ou confirmação de doenças contagiosas, o estabelecimento tinha a finalidade de desinfetar, ou seja, higienizar tudo o que estava em desacordo com os preceitos higiênicos da época. Sua atuação atingia ruas, edifícios públicos e ambientes privados, cujos maiores alvos foram os cortiços. Essa desinfecção domiciliar era efetuada por um grupo de desinfetadores que entravam nos locais contagiados e lacravam as janelas e as portas, impedindo que os gases que supostamente existiam no local não se alastrassem para a rua, evitando dessa maneira o contágio das pessoas sãs. Quando necessário, o doente ficava em casa, em situação de isolamento total. Quando o caso era considerado grave, os grupos de desinfetadores deslocavam-se em carros especiais para o Hospital do Isolamento, que havia sido inaugurado em janeiro de 1880, nos terrenos da Fazenda Araçá, em local afastado da região central, evitando assim a disseminação das moléstias. Ele era destinado ao isolamento dos doentes, dentre eles os imigrantes e desprovidos de recursos que tinham sido vitimados pelas doenças infectocontagiosas, dentre eles a febre bubônica, o tifo, a febre amarela, a varíola e outras. No caso de falecimento, a família do falecido deveria seguir as normas higiênicas estabelecidas. O Desinfectório Central era considerado de suma importância para o combate das doenças infectocontagiosas que estavam ocorrendo em São Paulo. Além de servir para a desinfecção de objetos e de pessoas contaminadas, ele também atuou decisivamente como instrumento na profilaxia de controle e combate de doenças infectocontagiosas. O prédio do Desinfectório Central de São Paulo foi tombado em 1984 e hoje abriga o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. Liga Paulista contra a Tuberculose. A campanha antituberculosa ganhou destaque a partir da ação quase que solitária de Clemente Ferreira, que ocupava a função de inspetor sanitário do Serviço Sanitário da capital. Em 1899, ele iniciou na imprensa diária da cidade de São Paulo a divulgação da necessidade de sanatórios populares para o isolamento e o tratamento de tuberculosos pobres, e para isso fundou a Associação Paulista de Sanatórios Populares para Tuberculosos, cujo objetivo era arrecadar fundos para a construção de sanatórios populares em Campos do Jordão, e não na capital, como propunha o diretor do Serviço Sanitário, Dr. Emílio Ribas. A associação foi formada por duas comissões, uma de propaganda e arrecadação de donativos e outra técnica e administrativa. Por meio da comissão de propaganda, considerada como linha de frente da associação, nas diversas cidades do interior, foram sendo organizadas subcomissões, cujo objetivo era conquistar a opinião pública para a campanha em prol da construção de sanatórios e divulgar, por meio de conferências, preceitos profiláticos, tais como a notificação obrigatória, o uso de escarradeiras, a higiene doméstica e o arejamento dos aposentos.
instituída e legalizada a associação, que posteriormente recebeu o nome de Liga Paulista contra a Tuberculose, apresentava o seguinte programa a ser cumprido: estudar a profilaxia da tuberculose, salientando os fatores mais eficazes de defesa e as armas mais acessíveis, melhoramento dos meios de vida, o domiciliamento higiênico das classes proletárias e a regulamentação higiênica do trabalho dos operários, combatendo o alcoolismo e a insalubridade das habitações, o superpovoamento dos domicílios, auxiliares poderosos da disseminação do mal. Vulgarizar no meio social por meio de conferências populares, brochuras, folhas volantes, artigos na imprensa diária e quaisquer outras vias, as noções profiláticas e instruções preventivas que deveriam ser por todas observadas em benefício próprio da família e da sociedade. Solicitar dos poderes municipais, estados e federações a execução de medidas gerais de providências administrativas de forma a reprimir a expansão e os progressos da enfermidade. Promover quanto antes a instalação de um ou mais sanatórios, de preferência nas proximidades da capital e das cidades mais populosas do estado, solicitando para esse fim, dos poderes públicos e dos governos municipais, recursos pecuniários para a sua fundação e custeio. Na ausência de recursos para a construção de um sanatório, a Liga Paulista contra a Tuberculose criou em 1904 um dispensário na capital, que posteriormente recebeu o nome de Clemente Ferreira. No vídeo da próxima semana, darei continuidade à apresentação dos órgãos de combate à tuberculose instalados em São Paulo, enfocando Dispensário Clemente Ferreira e Instituto de Higiene. Até a próxima, abraços.